Vamos lá, pessoal, dar continuidade, certo? Agora começaremos, basicamente o nosso primeiro problema. Mas esse é o segundo. Só que a partir daqui que cai muita coisa importante. E basicamente desse problema aqui, nós já temos umas 4 ou 5 questões de prova, no mínimo. Por quê, pessoal? Vocês precisam debater sobre os conceitos de saúde, já vai ter uma questão sobre isso. Vocês precisam debater sobre a evolução de saúde no Brasil, já vai ter uma questão sobre isso. Vocês precisam debater sobre os princípios da OMS, vai ter uma questão sobre isso. Vocês precisam debater sobre determinantes sociais, vai ter uma questão sobre isso. Já contei 4. E vai ter alguma sobre as conferências, os eventos de saúde, que entra uma ata, carta de Ottawa e os artigos. Então já vai ter uma questão sobre isso. Então já são 5 questões de provas. Se você sabe isso aqui, você passa e não fica em recuperação. Então vamos lá. Vamos começar a debater um pouquinho sobre isso. E vamos falar um pouquinho sobre a evolução da saúde de início, porque a gente precisa saber o quê? A gente tenta definir a palavra saúde, porém a própria saúde evoluiu. Então hoje em dia já se tem um parâmetro totalmente diferente. E se a gente começa a tentar criar uma cronologia para tentar relacionar com essa evolução da história da saúde no Brasil, esse quadro aqui eu acho perfeito. Eu sempre coloco, porque ele fala todas as evoluções, a criação do CAPS, bota um bocado de coisa. E aí a gente tenta pensar o seguinte, durante o período colonial, isso bem antigamente, viviam no país, indígenas, tudinho, e o acesso à saúde era precário, poucos recursos disponíveis, as práticas de saúde a gente pode falar que eram rudimentares e muitas vezes em conhecimento tradicional, do pessoal indígena, que mesclava medicina europeia com medicina colonizante. Então não tinha tanta coisa assim que a gente fala de tecnologia, de evolução para a época. Porém, o que era feito na época já era algo de se agradar e de melhorar a saúde deles. Então, assim, eles já tinham, E aí, o grande marco que a gente começa a falar é o pulo, já para o século XIX. Porque quando a gente vai para 1808, quando chega a família real, existe uma família real agora no Brasil. E essa família precisa de cuidado. Então, a evolução na saúde do Brasil veio porque tinha uma família real aqui. E é porque eles iriam precisar. Não era nem pensando muito na população, Mas tinha. E aí começou, ter um impulso inicial para melhorar as condições de saúde. Então começou a criar instituições médicas, faculdades iniciais, bem pequenas, mas eram bem já iniciais, mas começou a se criar. Então a medicina também começa a se tornar um pouco política. Então, só que qual que era o problema? Era mais para as elites, A maioria da população não tinha condições e nem acesso, por causa da precariedade. Então existe essa relação, após a chegada da família real. E aí a gente começa a falar de diversos eventos, Porque teve a independência, a república, que aí sim, quando já estava a república, muitos influenciadores, médicos europeus, norte-americanos, vinham para o Brasil e trazia informações, as faculdades do Brasil, os institutos brasileiros de medicina se avaliavam, se evoluíam, e aí começa-se a criar também o que? Um instituto, certo? Começa-se a criar um instituto educacional, que depois que se torna que é o instituto que a gente chama que é precursor do Instituto Oswaldo Cruz. Então em 1900 começa a se criar isso. Então assim, a gente começa a já relacionar com essa evolução do Brasil em si próprio. E aí teve diversos outros marcos importantes, revolta da vacina, Era Vargas, na Era Vargas teve a criação do Ministério de Saúde, criou-se em 1953, se eu não me engano. E aí começou-se a ter o quê? Quando se cria um ministério para regular a saúde, começa a vir direitos, Então começa a vir direito universal de saúde, Então existem todas essas relações. E aí durante a ditadura militar também teve um período de estagnação, em voltas a essas políticas,
que era com foco mais na medicina curativa e não preventiva. A gente vê isso hoje em dia também não é tão preventiva, né? Por mais que a gente tenha atenção primária, por mais que a gente queira estimular a prevenção, hoje em dia gasta-se muito com a cura, né? Então teve a criação do INPS, que é importante falar disso, né, que ele implementou o programa, né, nacional de imunização. Então o INPS, que é o Instituto Nacional de Previdência Social, ele cria em 1966 isso. Então ele cria acabou dizendo assim, é necessário vacinar, etc. Depois teve a Constituição, né, de 1978, foi criada. Teve, antes aqui no gráfico a gente vê a criação do CLT, trabalho, né, 8ª Conferência Nacional de Saúde, que ampliou o conceito de saúde, entendeu? E aí foi muito importante para influenciar no SUS, certo? Que reformulou, né? Então, o artigo 196 também é muito importante, por isso que tem um objetivo só para se falar disso, certo? Então, assim, a gente vai aprofundar esses temas, porque é importantíssimo falar sobre eles, certo? Então, assim, vamos debater um pouquinho agora a questão do próprio conceito de saúde. E a gente tem que pensar o seguinte: a OMS, pessoal, ela diz o seguinte, ela diz que o conceito de saúde é caracterizado, a gente fala tanto isso que fica na cabeça de vocês, mas a gente fala que é o seguinte: é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, não apenas na ausência de doença ou enfermidade. Tem que saber disso. Mas eu tenho que decorar isso? Não, pessoal, mas entenda o seguinte, ele está falando o seguinte: a OMS fala, a saúde, ela é um estado de completo bem-estar físico, mas não só físico, mental e social. Então, assim, a partir de agora, começou-se a debater um conceito que ultrapasse o físico, aquela enfermidade, certo? Então, começa-se a debater que o meio que o paciente está inserido interfere na sua saúde. O local que ele está inserido interfere na sua saúde, certo? A sua mentalidade, o seu estado mental, de saúde mental, também vai interferir na sua saúde. Então começa-se a debater sobre isso, sabe? Só que aí começa também a gente discutir aquela questão. Mas então qual seria o ideal, sabe? Que ninguém consegue responder. Só que nós, seres humanos, tentamos sempre estar com atividade de saúde boa, fazer exercício físico, ter uma vida boa, né? E aí meio que mescla com esse conceito de saúde, de tentar ter um equilíbrio, certo? Só que já existiu outros conceitos, né, do conceito de saúde, né? Muitos conceitos antigos falavam, né, de que a saúde era restrita ao meio físico, que precisava ter a doença, né, o diagnóstico da doença para caracterizar como saúde, como doença. E hoje em dia a gente vê que isso é diferente, né? Sinais e sintomas já vão mostrar que você está fraco, que você precisa de ajuda. Então, o conceito de saúde mais atualizado é o da OMS, que para muitos já está um pouco ultrapassado, porque entra a parte biopsicossocial e etc. E aí esse conceito de saúde, ele leva em consideração os determinantes sociais, que é importante vocês saberem esses determinantes sociais, certo? Esse texto aqui, ele traz tudinho nesse resumo, é muito bom. Já a gente fala de aula ata, da 8ª conferência, carta de Ottawa, o artigo, já a gente fala disso. Mas deixa eu mostrar a vocês o que é que eu vou falar agora, pessoal, sobre os determinantes sociais. A gente precisa lembrar que os determinantes sociais, eles são fatores, certo, de saúde, que refere a condições sociais, refere a condições econômicas, refere a condições culturais, ambientais. Eles influenciam em tudo, pessoal. Então ele é praticamente um desenho, uma semisfera, quase uma semisfera, que mostra que existem condições que vai atrapalhar a nossa vida. Então às vezes a gente tá doente porque a gente passou mal, às vezes a gente tá doente porque o trabalho que eu tenho me deixa doente, às vezes a gente tá doente por não ter trabalho, às vezes a gente tá doente por não ter educação, às vezes eu tô doente por ter educação. Então assim, todos esses fatores vão poder, né, meio que segregar e estimular a nossa vida.
Então começou-se a debater isso, certo? Porque eles determinam a saúde. Então a gente pode dizer o seguinte, ó, renda, educação, ocupação, status, né? Pessoas em situação de pobreza têm mais probabilidade de enfrentar desafios. Então, por não ter a falta, por ter, na verdade, a falta de acesso a cuidados adequados de saúde, a uma alimentação correta. Então, assim, condições socioeconômicas vão influenciar. E aí, esse quadro aqui, ó, que é o maior aqui, ó, de Witcher, ele fala exatamente disso, né? Ele tem a idade, fatores que nascem, né, com você, que são seus, o seu sexo, a sua idade, fatores hereditários que vão influenciar na sua saúde. Porém, eles só são uma esfera pequena em relação a todos os outros fatores que vão poder influenciar. Então, existem redes sociais, que é a questão de contato com outras pessoas, o estilo de vida, a educação, né, o ambiente, né, a questão da alimentação, desemprego, água, saneamento, habitação. Então, tudo isso, esses fatores comportamentais, essa rede social de apoio, esse acesso ao cuidado de saúde, essa estrutura social, essa cultura, né, de valores vai estar influenciando sim na saúde da população. Então tem que ter essa relação, certo? Aqui são questões, ó, para vocês fazerem, ó, revisar para a prova. Espero que vocês estejam fazendo, certo? Nunca deixem de fazer. E a gente parte para debater agora, né, a importância de a gente levantar os princípios de saúde preconizados pela OMS. Então a gente tem que entender o seguinte, né? A OMS, ela segue princípios, que são ideias que o mundo pode ou não seguir, se quiser ou não. Vou dar, por exemplo, um dos princípios da OMS é a universalidade, onde todos devem ter direito ao alto padrão possível de saúde, sem discriminação de nenhuma raça, religião, orientação sexual, nem nada. Então, tipo, mas isso parece com um artigo que tem. Parece. Então, o Ministério, quando levantou esse artigo, ele levou em consideração esse princípio de universalidade. É isso que vocês têm que pensar. A OMS, ela levanta ideias que ela estuda para isso. Tem países que vão seguir, tem países que não vão seguir. Outro princípio, fora a universalidade, é a equidade. A equidade é basicamente o seguinte: a saúde tem que ser acessível a todos, porém, as desigualdades precisam ser tratadas com desigualdades. Vou dar um exemplo, pessoal. Se uma região do Brasil necessita de tal tratamento e outra região necessita de outro tratamento A e B, o Ministério tem que tratar de forma adequada. Se o A precisa do A, ele vai receber o A. Se o B precisa do B, ele vai receber o B. Então essa equidade é justamente ajustar a igualdade, né? Utilizar o termo de igualdade, que seria o acesso a todos, porém na proporção que cada um necessite, certo? Outro preconizador, né, desses princípios da OMS é a participação. É quando a gente coloca para participar os indivíduos, né, quando a gente envolve os indivíduos, dá a voz à população, pede para eles falarem o que é que eles precisam, né, o que é que eles estão necessitando. Outro já é a abordagem holística, né? Que aí a gente sabe que existem diversos fatores que influenciam, sociais, econômicos. Então, devem ser holísticas essas abordagens de saúde, considerar todos esses aspectos. Então, assim, sempre deem uma lida, né, nesses conceitos, né, nesses princípios da OMS, para a gente poder levantar esses pontos importantes. E aí, quando a gente parte para esses grandes eventos que já aconteceram, né, para influenciar o SUS e diversos outros programas de saúde, a gente começa a perceber o seguinte, né? Existiu a Declaração de Alma-Ata, existiu a Carta de Ottawa, existiu o artigo que existe até hoje, 196, o artigo constitucional. E aí vamos falar da declaração. A Declaração de Alma-Ata, pessoal, foi adotada durante uma conferência internacional sobre cuidados primários de saúde, que foi realizada no Cazaquistão, se eu não me engano. E aí o que é que acontece? Essas conferências nacionais acontecem para debater assuntos nacionais de saúde. Então, quanto mais conferência, melhor, certo? E em uma dessas conferências ocorreu essa declaração. Essa declaração praticamente enfatizou a importância
dos cuidados primários de saúde. Então, tipo, enfatizou a questão da prevenção, de quanto mais cedo a gente já fornecer uma educação, né, um acesso à saúde legal, a gente vai conseguir prevenir diversos outros problemas. É muito mais fácil eu gastar R$ 5 para fazer um cartaz educativo sobre uma doença, que o governo pode fazer isso e ensinar a pessoa, do que gastar 20 mil em um leito de UTI para tratar aquela doença de um paciente que já está mal, entendeu? Então começou-se a debater isso. E essa abordagem holística que a gente fala da OMS, que é para ver todos os fatores que realmente influenciam, acaba sendo um dos princípios dessa declaração de Alma-Ata. Então, a declaração de Alma-Ata acabou influenciando a política em muitos países, promoveu essa expansão de serviço, certo? Ela foi realizada com o intuito de realmente passar diversas informações. Deixa eu colocar aqui na parte de Alma-Ata para vocês verem aqui. Então, existiu essa relação, entendeu, pessoal? Então, assim, a Alma-Ata tem essa ênfase, né, na equidade, na universalidade. Então, começou-se a falar nesses princípios, certo? De direitos sociais, né? A Carta de Ottawa, ela já foi produzida durante a primeira Conferência Internacional, em 1986, a Carta de Ottawa. E aí, quando ela foi confeccionada, ela meio que debateu sobre como o processo que capacita as pessoas a melhorarem sua saúde aumenta um controle sobre ela. Como assim, meu senhor? Começou-se a debater o seguinte, se existe um processo que melhora a saúde da pessoa, esse processo tem que ser autônomo na vida da pessoa. Então começou-se a perceber o seguinte, que processos podem ser esses? A gente acabou de debater os determinantes sociais. Então, na Carta de Ottawa, enfatizou-se muito sobre a importância dos determinantes sociais. Porque se a gente consegue equilibrá-los, os determinantes sociais, esses recursos que existem, a gente vai conseguir, consequentemente, ter uma saúde boa. Então é o seguinte, se um trabalho está influenciando, né, se uma falta de alimentação, um esgoto, um saneamento está influenciando, e se isso for resolvido também, a saúde da população vai ser aumentada. Então, meio que a carta acaba enfatizando isso, falando sobre educação, fala sobre política. Então, abordou, né, essa intersetorialidade com os determinantes sociais, levantando múltiplos fatores, a Carta de Ottawa. E teve um impacto muito significativo, né, em políticas em diversos lugares do mundo. Já o artigo 196, que foi influenciado por todos esses fatores, não, o artigo, vamos ler o artigo 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas, que visem a redução do risco de doença e de outros agravos, e ao acesso universal e igualitário às ações de saúde para sua promoção, proteção e recuperação. Então, o artigo 96, promulgado em 1988, estabelece a saúde como direito e dever do Estado. Então, todo mundo tem acesso, independentemente de raça, sexualidade e tudo. Então, esse artigo ele consagra todos os princípios do OMS, pessoal. A universalidade, integralidade, equidade. Então, acaba formulando essas políticas para mostrar, a partir de agora, todo mundo vai ter acesso. Agora, eu quero que vocês entendam uma coisa. Era um todo mundo entre aspas, porque a gente sabe que a realidade é diferente, mas vou dar um exemplo. Pessoas em situação de rua. Pessoas em situação de rua são pessoas que estão morando na rua. E o que acontece? Pessoas em situação de rua não tinham acesso ao Sistema Único de Saúde até 2018. 2018 foi há pouco tempo atrás, pessoal. E o que acontece? Sabe por quê? Porque não tinha que mostrar o comprovante de residência para ser atendido. E aí, a partir de 2018, não foi mais necessário, né, a amostra, né, se tornou uma atualização do SUS que retirou essa necessidade de mostrar. Então isso só mostra o quanto a saúde está evoluindo, está tentando pegar todas as parcelas da sociedade. Lembrar que quanto mais se debater, quanto mais conferência tiver, mais eventos tiver sobre saúde, melhor para todos, certo? Então assim, esse problema aqui, ele tem que ser feito, tem que ser enfatizado, porque no mínimo tem 5 questões de provas nesse problema.